E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Vamos para mais uma live aqui do nosso projeto podcast Revalida. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, a doutora Jéssica. A doutora Jéssica, ela fez a prova do Revalida 2021 e ela vai contar pra gente aí como foi que ela se preparou, como foi que ela estudou, vai dar dicas de como se preparar. Lembra, estamos trazendo várias pessoas que tiraram uma boa nota agora em 2021 e também em 2020, para que essas pessoas elas contem um pouquinho da experiência delas e assim ajudar você nas suas falhas e nos seus acertos, né? Porque a gente não só tem acerto, a gente também tem falha. Então, quando a gente vê as falhas do outro, eu aprendo e eu não vou cometer as mesmas falhas, e aí as dicas a gente pega também. Então, vamos embora, vamos aprender agora conversando com a doutora Jéssica. Deixa eu ver aqui, peraí. E aí, doutora, tudo bom? Tudo bem, Rafael, e você? Maravilha, melhor agora. Me diz aí, primeira pergunta que eu tenho para fazer para você. Quando foi que você se formou? Onde foi que você se formou? Então, eu me formei agora, terminei meu internato dia 28 de junho. Eu estudei na Universidade do Pacífico, do Paraguai, em Pedro Juan Caballero. Certo, perfeito. E como foi que você me conheceu? Através de alguns amigos. Eles me mandaram o seu link do YouTube, falando com relação a como você abordava o ensino sobre discursivas, que era onde eu estava mais perdida, assim, com relação a como direcionar os meus estudos. As objetivas eu já tinha entendido mais ou menos qual era o meu ritmo, como eu ia seguir os meus estudos, mas a discursiva eu estava muito apreensiva ainda. Aí eles me mandaram falar que você estava esclarecendo muito bem como abordar a leitura, como entender a dinâmica da prova mesmo na discursiva. E foi aí que eu conheci você, felizmente. Perfeito. Então você vê aí, ó, estamos trazendo pessoas de todos os cursos. Fez outros cursos, fez o meu curso, assistiu suas lives, não fez curso nenhum, para que você tenha todos os exemplos possíveis aí de pessoas que tiveram todos os tipos de estratégia. Então, a doutora Jéssica, ela fez cursos para a prova objetiva, e aí nas lives que a gente fez de discursivas, né? Aí Sim. ela conheceu e gostou das lives e começou a assistir, se preparou com a gente para as discursivas. Agora, doutora, e conta para mim como foi que você se preparou para a prova. Quanto tempo você teve? Como foi que você fez? Explica para a gente como foi. Então, o meu tempo ele foi um pouco corrido. Eu tive apenas 2 meses e uma semana, 2 meses e uma semana para me preparar, já que meu internato ele terminou dia 28, eu fiz o meu exame de grado no dia 8 de junho, e aí oficialmente eu comecei a me preparar, direcionar para a Revalida. Eu fiz as mentorias, né, fiz alguns cursos, eu comecei a assistir as videoaulas, fazia bastante resumo. O meu método de estudo eu tenho que escrever. Eu não consigo muito só ouvir e não escrever. Para aprender, eu tenho que escrever. Então, eu fazia os meus resumos de uma forma bem sucinta, para não me alargar muito, que eu queria voltar eles e não perder tanto tempo. Então, eu assistia as aulas, em seguida, eu respondia todas as questões ao tema, as do INEP, somente do INEP, eu comecei dessa forma. Eu respondia todas as questões de acordo com os temas. Eu estudava, em média, 5 a 6 temas por dia, bem estudado, com aula, com a preparação do resumo e respondendo as questões. Aos finais de semana, eram exclusivos para responder a prova. Eu peguei todos os anos, imprimi todos os anos, e eu pegava todos os domingos. Sentava, aguinha do lado da mesa, alguma coisa para comer, simulando como se estivesse realmente no dia da prova. Colocava o celular e começava a responder. Treinando com relação, a gente sabe que quando chega lá nas 50, 60, ninguém está aguentando mais ler nada, né? E dentro da própria casa já é difícil. Imagina lá na hora. Então, uma vez por semana, durante esses 2 meses, eu fiz todas as provas, simulei como se eu estivesse no dia mesmo, cronometrando o tempo, e muita questão. Respondi muita. Eu refiz o Revalida 2 vezes, todas as questões de 2011 até a última. E assim, eu me apeguei demais nas questões mesmo do Revalida mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa estratégia que você montou, ela foi dada pelo curso ou foi da sua cabeça que você montou a estratégia?
Não, não foi. Eu fui orientada quanto. Na verdade, não foi especificamente pelo curso. Eu procurei bastante coisa, bastante vídeo que todo mundo posta assim no YouTube, orientações, as lives que algumas páginas ofereciam. E fui assim, porque eu realmente, no começo, eu não fazia ideia de como sentar e estudar. Porque você imagina aquele tanto de tema, aquela tanto de coisa que você tem que aprender. E ainda mais que nós que nos formamos, né, claro, no exterior, a gente não tem contato com relação ao SUS, com relação ao SUS eu não fazia ideia nem de como começar a estudar, como pensar sobre. Aí eu fui atrás, vários vídeos, fui vendo a orientação do pessoal que já tinha feito a prova e fui montando um cronograma de acordo com. Eu tinha muita disponibilidade de tempo. Depois que eu cheguei aqui na minha casa, na casa dos meus pais, eu tinha bastante tempo, realmente. Eu começava às 8 horas da manhã e eu ia até meia-noite. Eu parava somente para as refeições. Eu fui assim, nem a minha família me via direito, se queria me ver, tinha que entrar no quarto. Que eu fui assim, foram 2 meses somente dedicada a isso. E essa montagem de cronograma foi meio que uma estratégia baseada nas estratégias de cada um. Foram dicas que o pessoal foi dando, que eu adaptei, vendo o que seria bom para mim, adequado para mim, e acabou que deu certo. Ó, você precisa. Eu sou suspeito para falar, mas você tem que assistir os vídeos que a gente faz da Maratona Revalida. Se você assistir, você vai ver que isso daí é exatamente o que eu falo. O que você fez é exatamente o método que a gente segue no curso que eu faço. Eu digo para as pessoas fazer exatamente o que você faz. O resumo padronizado, segundo o seu entendimento, não uma cópia, não um resumo grande, um resumo direto. Eu falo para as pessoas fazerem as provas de Revalida várias vezes. E até eu falei nas lives assim, olha, se você não fez as provas de Revalida pelo menos umas 4 vezes, o que é que você está fazendo aqui? Então, você fez exatamente perfeito. Por isso que você teve um bom resultado. Porque você fez exatamente o que a gente fala, direto para fazer. Apesar da gente não ter tido, se encontrado, mas você foi esperta de ouvir opiniões e aprender com os erros dos outros e criar uma estratégia que é a mesma estratégia que a gente fala para fazer. Perfeito, gostei. Achei muito interessante. E o pior é que você não tinha me contado antes como você se preparou. E foi exatamente do jeito que eu digo para poder fazer. Se você assistir as lives, você vai ver do que a gente fala sobre isso daí. Acho massa demais, é muito bom. Você tá vendo, não precisa, muitas vezes a pessoa, as pessoas não percebem, né? Muitas pessoas não percebem que essa é uma estratégia boa. Eu tenho alunos, por exemplo, que antes de fazer o curso, eles estudavam fazendo muitos temas. Estudavam o tema todinho, passavam 1h30 naquele tema, estudando, fazendo um resumo gigantesco, colocando coisas que não caem no Revalida, escrevendo um resumo com epidemiologia, fatores de risco, e não sei de que, e complicações, e nada disso é cobrado no Revalida. Então o cara fazia um resumo muito maior do que precisava. Aí depois ele diz assim, quando ele começa a ter contato com as lives, com o curso, ele diz, rapaz, mudou em 180 graus, né? Totalmente. E é exatamente o que você está falando. Perfeito. Sua estratégia foi perfeita. Exatamente isso. Resumo, as questões. Por isso que você teve um bom resultado. Porque você fez o certo. Me diz uma coisa. Já que você fez a prova as provas de Revalida mais de uma vez, quando você chegou para fazer a prova de 2021? Sim. Porque o que acontece? Lá no meu Instagram eu coloquei, né? Coloquei lá. E aí, galera, como foi a prova? E tem opiniões de todo tipo, né? Uns dizem que a prova foi muito difícil, outros dizem que foi muito fácil, outros dizem que não repetiu o tema, e outros dizem não, repetiu demais. Então tem opiniões divergentes. Mas eu não confio na opinião de todo mundo. Eu acho que para a pessoa dizer alguma coisa, a pessoa tem que ter visto as provas anteriores, porque senão não vale a opinião dela. Você que viu as provas mais de uma vez, o que você achou das questões? Elas se repetiam, não se repetiam? Não, eu acho que não dá para falar de uma forma padrão de repetição. O INEP ele tem meio que uma sequência a ser pensada no que eles querem, né? Eles começam sempre com aquela história, o paciente, o BS, chega, conta toda aquela história e as informações elas ficam jogadas. E dessa forma também não foi diferente dessa última para mim. O contexto em si não mudava. O que para mim eu senti muita dificuldade nessa prova é que tem a questão também do dia, do nervosismo. Eu achei que as questões estavam um pouco confusas. O que poderia ser na A também poderia ser na B. Tinha aqueles pequenos detalhes que às vezes a gente não conseguia enxergar ali na hora, porque a leitura tem que ser rápida. São 100 questões, o tempo é corrido. Então, pequenos detalhes que obviamente estariam ali dentro do contexto
você na primeira leitura não consegue pegar e você não tem basicamente tempo para voltar. Então, nessa eu senti dificuldade, os temas em si não me surpreenderam em nada. Foram temas que realmente eu achei que poderiam ser abordados, achei que faltou muita coisa simples, coisas mais cotidianas que poderia ter sido abordado, mas não fugiu em nada do que eles pedem. Mas as respostas são muito confusas, dando assim a entender que poderia ser mais do que uma questão, e às vezes existiam muitas que nem resposta tinha. Mas eu não achei que essa prova desse ano mudou o estilão mesmo do INEP, não. Não achei que foi diferente. Eu concordo com você que essa prova 2021, até estava comentando com outra pessoa que eu fiz entrevista, que esse ano ele colocou algumas cascas de banana, né? Como se ele quisesse induzir você ao erro. E também isso que você está falando é verdade. Tem muitas, vamos dizer assim, acho que tem umas 5 questões, que eu vi mais ou menos, que dá para você fazer o recurso baseado nisso daí. Que a resposta poderia ser mais de uma. Não necessariamente tinha que ser aquela resposta. Tá, você tá certo em relação a isso também. Então, umas 5 questões eu vi também desse jeito. Outra coisa, conta para mim assim, se você tivesse que dar dicas para a pessoa em relação a anteriormente, na preparação para a prova. A gente já falou algumas coisas que você fez, mas além disso daí, como seria as coisas, os pontuais ideais que a pessoa deveria fazer para se preparar para a prova de 2022? O que é que você acha? Eu acho que o estudo ele tem que iniciar baseado no tempo que você tem. Eu tinha simplesmente 2 meses para isso, para focar com relação. Então, eu comecei basicamente nos assuntos grandes, que eu sabia que, sem dúvida, poderia cair baseado em todas as outras provas. Então, pense, primeira coisa, eu acho que você tem que calcular quanto tempo você tem de estudo com relação a dias, a meses, e no seu dia a dia, como que você vai conseguir adequar o estudo dentro do seu dia a dia. E focar primeiro nos grandes. Não adianta a gente pegar aquelas patologias mínimas, aquelas cromopatias, assim, super raras, e ficar batendo naquilo, querendo saber aqueles nomes super difíceis. Não, comece pelo grande. Se você consegue dominar o grande, já é muita coisa, porque os pequenos detalhes é o mínimo da prova. Você tem que entender o grande mesmo. E eu acho que foi isso que me ajudou bastante. Com esse pouco tempo que eu tive, eu comecei pelos grandes, pelos temas grandes de todas as matérias, e estudar por questões. Não tem como fugir. Às vezes você faz as questões e erra. A maioria eu errava, com certeza, porque é errando que você aprende. Se você acertou, você passa para a próxima e passou. Se você volta lá no seu resumo, numa aula e fala: onde que eu errei? Nossa, foi esse ponto, olha que besteira, eu errei por isso. Mas faça muitas questões. Às vezes eu fazia uns simulados assim, Bom, por exemplo, a minha primeira foi de 2020, eu tirei 58. Nossa, eu fiquei muito frustrada. Aí eu falei, nossa, não vai dar, 58, muito difícil, tudo. E eu terminei a última que eu fiz 96. Então eu acho que foi assim, um crescimento, foi entendendo a prova, fui crescendo, entendendo, mas faça questões. Eu acho que todo mundo tem que pegar isso. Você tem que conhecer a prova que você vai prestar. Porque não adianta pegar, de alguma outra instituição, tudo, eu tenho que treinar esse tema. Foque no qual que é o seu objetivo ali. Depois que você já dominou a prova do INEP, aí sim você vai pensar em outras. Mas foque. Leia os comentários se você tiver a possibilidade de alguma mentoria, algum comentário sobre as questões, assista os vídeos, mas foque nas questões mesmo do INEP. As pessoas não entendem que é um processo, né? Como você falou. Sim. Primeiro os grandes. Você vê, os grandes que você fala, que é o que eu já cataloguei dentro das provas, 85 a 90% das questões elas se repetem. 85 a 90% das questões se repetem. Por exemplo, vou dar um exemplo agora nessa prova. Várias questões se repetiram de 2020. As de 2020 se repetiram nessa prova. As de 2017 se repetiram. Também tiveram algumas de 2011. Caiu questão de paracoccilióide e micose. Eu já fazia tempo. Sabe quando caiu essa questão? 2011 caiu essa questão de paracoccilióide. Mas caiu, mas já caiu uma questão de paracoccilióide. Então, se repete sempre. Então, se você está fazendo as provas, você consegue perceber, né? Tanto é que eu vou fazendo e vou... Eclâmpsia, pré-eclâmpsia, iminência, DPP, pelo amor de Deus, isso daí não tem como, né? Diabetes gestacional me surpreendeu não ter caído. Você vê. Essas são coisas que se repetem demais. Aí, beleza.
Agora, no dia da prova, o que é que a pessoa tem que fazer? Lá na hora, tá lá fazendo a prova, como é que a pessoa deve se portar? Então, rezar muito se você é de fé, com certeza. Eu, no dia anterior, no sábado, eu não relei nada, não assisti um vídeo, não peguei meus flashcards. Também fiz flashcards para ajudar nas coisas que são de decorar, né? Porque algumas coisas você simplesmente tem que decorar. Então, no dia antes, eu simplesmente não vi nada, não estudei nada, comi bem, conversei com a minha família, fiquei bem tranquila, pensava claramente, a gente não consegue não pensar sobre, mas não ficar, nossa, eu tenho que ler isso aqui, eu tenho que ler isso aqui. E no dia, ir tranquilo, ir na prova com antecedência, para você já não chegar muito apavorado, levar sua água, você vai comer tudo, e tentar relaxar. E na hora da leitura, leia tudo. Às vezes a questão, apesar que algumas não foram tão grandes, né? Mas leia a questão inteira. Às vezes você lê A e a B, você já sabe que a resposta é B, vá até o final, porque de repente é um finalzinho ali que eles vão mudar, que eles vão pegar. Leia a questão inteira, tenha calma, que dá certo. Muito bom, muito bom. Quais são as suas expectativas, doutora, para a prova prática? O que é que você espera aí da preparação? Então, esse é um novo caminho aí que eu vou ter que trilhar, que realmente eu foquei demais na primeira parte, na primeira etapa da prova, e eu, assim, realmente não sei como que eu vou me estruturar, como que eu vou me preparar agora, por isso que eu estou buscando orientações, da mesma forma que eu fiz para a primeira, eu vou fazer para a segunda, mas parece que com a aprovação da primeira, a gente já vai com gás diferente, né, já sabe meio que o que fazer, né, mas e com calma, a gente vai provavelmente ter um tempinho bom aí, pelo menos acredito que uns 6 meses para essa segunda etapa, mas essa dedicação, o mesmo empenho que eu tive na primeira, manter na segunda e muita orientação, ouvir dos que passaram por isso, os que têm a oferecer para a gente, dessa possibilidade que tem de internet, tudo que facilita muito para a gente de ter contato com pessoas tão distantes, e ter essa possibilidade de ouvir e trocar experiências, da mesma forma que estou fazendo aqui agora, muito feliz com isso, espero que possa ajudar de alguma forma alguém, mas é isso, investir próxima etapa, se Deus quiser. Então é isso aí. Eu quero te agradecer pela sua presença, quero que você dê as suas últimas palavras, que nós já estamos encerrando a nossa conversa, e aí depois eu já termino. Tá ótimo, então. Bom, eu gostaria de dizer para todos que chegaram até aqui têm um sonho muito grande, é um sonho tão lindo. A gente quer simplesmente cuidar de vidas, salvar vidas, cuidar de pessoas e não desistir. É extremamente difícil, mas também nunca ninguém falou que seria fácil. Nós somos muito capazes. Quem agora que não deu certo vai ter a próxima oportunidade, mais uma e mais duas. Não vamos desistir, nós vamos sim voltar e atuar aqui no Brasil e vamos dar o nosso melhor, com certeza. Beleza, doutora. Então, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, dizer que foi um prazer conversar aqui com você nessa live, né, que a gente fez, e dizer que foi muito gratificante essas opiniões, porque com certeza vai ajudar muita gente que vai assistir esse vídeo e vai se espelhar na sua experiência. Muitas pessoas vão fazer a prova 2022 faltando pouco tempo, então são essas pessoas que vão olhar para você e vão dizer, ó, se a doutora Jéssica ela conseguiu, com certeza eu posso conseguir também. Então, muito obrigado por tudo. E você aí, meu amiguinho, que assistiu aqui, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha o seu coraçãozinho esteja menos ansioso, que você veja que as coisas são possíveis, que não é assim, mágica, não é fácil, mas é possível, né? Só basta a gente não desistir que a gente chega lá no nosso objetivo. Para você que assistiu, espero que você tenha gostado. Nos vemos no nosso próximo podcast Revalida. Tchauzinho para todos. Papai do Céu abençoe vocês. Até mais.